No primeiro encontro do ciclo de debates, uma videoconferência que seria híbrida, mas que foi barrada pela gestão, impedindo que os condôminos pudessem participar presencialmente, um alerta foi aceso. Existe a possibilidade de que uma dívida monumental, estimada em 618 mil, possa estourar sobre os condôminos a qualquer momento. Um valor capaz de mexer com o bolso, a rotina e o futuro de toda uma comunidade. Uma pergunta inevitável surge: quem será responsabilizado? O condomínio ou finalmente a construtora? É evidente que o condomínio precisa agir em duas frentes, administrativa e judicialmente, para que a construtora assuma o que, segundo indícios expostos, lhe cabe. Enquanto isso, de um lado do discurso público, o síndico atual, Leonardo Lucindo, afirma com convicção que houve redução de custos e que em breve serão realizados novos investimentos. Contudo, nenhuma comprovação prática, nenhum relatório, nenhuma apresentação da administradora foi disponibilizada aos condôminos até este momento. Do outro lado da narrativa, os relatórios da auditoria contratada apontam um cenário bem diferente: possíveis déficits financeiros, ausência de dados claros sobre o fundo de reserva e um risco crescente de descontrole orçamentário. Afinal, qual versão corresponde à realidade? Para complicar ainda mais esse enredo, o síndico interino Damásio Neto, que esteve à frente da gestão por 31 dias, declarou na Assembleia de 6 de novembro de 2025 que a saúde financeira do condomínio é boa e que existe até uma gordurinha de segurança. Contudo, mais uma vez, nenhum documento oficial foi apresentado para respaldar essa afirmação. Enquanto as versões se contradizem, a transparência se esvai. As prestações de conta disponibilizadas no aplicativo Superlógica estão desatualizadas, apresentando informações apenas até maio. Já as pastas físicas disponíveis na Secretaria de Administração do condomínio não podem ser consultadas por condôminos que residem fora de Cachoeira Paulista, dificultando o acesso à verdade e ferindo o princípio básico de controle social do bem comum. Além disso, reuniões e assembleias seguem acontecendo sem apresentação prévia de documentos financeiros completos. Assim, ninguém consegue ter uma noção clara da situação econômica real do condomínio. E quando falta informação, sobra insegurança. Como planejar 2026 sem saber da real condição financeira do condomínio da fé? Como votar propostas sem acesso aos números verdadeiros? Quem responde se a dívida de mais de R$500 milhão explodir no futuro? Conforme o relatório do auditor Valtilemes, o déficit financeiro é de 248 mil. E olha que esse valor poderá ser ainda maior após a consolidação dos dados de setembro a novembro, que ainda não foram entregues ao auditor. Só que isso é um alerta para o condomínio que, se a situação continuar deficitário mês a mês, da onde vai sair o dinheiro? Vai sair de uma extraordinária? Vai sair do fundo de reserva? Então lá está demonstrando esse ponto de perigo que pode no futuro acontecer no condomínio. Transparência, uma urgência. O futuro do condomínio da fé está em jogo e só poderá ser protegido se cada condômino tiver acesso à verdade e à participação ativa nas decisões. Estou mais uma vez reunido com vocês. Estou até feliz porque eu estou vendo aqui imagens lá do salão de festas do Condomínio da Fé, por isso que me deu assim uma alegria ver as pessoas podendo se reunir de novo, né, para que a gente possa discutir assuntos do Condomínio da Fé. É muito bom ver as pessoas lá, embora eu não esteja presencial, estou na minha residência, fazendo daqui dentro do possível, tá? Mas agradeço a participação de cada um de vocês. Tá certo? A gente, como sempre, abre todas as nossas reuniões invocando a presença do Espírito Santo para que ele vá nos dando sabedoria, discernimento, né? Então, eu convido vocês a fechar seus olhos e rezarmos e pedirmos juntos que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor derrame uma porção dobrada do teu Espírito Santo sobre cada um desses que estão reunidos nesse momento, Senhor, porque cada um busca o bem comum. Afasta de nós toda a intriga, toda a ira,
Dai-nos paciência, perseverança, temperança, principalmente, respeito um pelo outro, respeito mútuo, porque o nosso objetivo é comum. O objetivo nosso é sempre buscar o bem de cada um de nós. Por isso, contamos com a sua benevolência, com a sua misericórdia, e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês que estão conosco, nós já temos 24 pessoas, eu só gostaria de pedir para que a gente possa ter uma organização no nosso evento, que vocês no chat, vocês coloquem o nome de vocês, o bloco e a unidade, para que a gente já possa saber quem está participando desse evento, tá? Então, coloquem no chat, por favor, o nome de vocês, a unidade e o bloco e a unidade. E à medida que a gente for desenvolvendo os temas, vocês fiquem à vontade para levantar a mãozinha, aí tem a mãozinha aí, né? Vocês levantem a mão que a gente já para a fala para dar ouvidos para que a gente não quebre a sequência, tá certo? Então, a gente vai sempre dar, a gente está estabelecendo aí em torno de repente, 3 minutos. Se a gente notar que precisa de mais tempo, a gente vai liberando mais tempo, tá? A ideia desse ciclo de debates é um ciclo de debates sobre os desafios do condomínio da fé para a gestão 2026. A gente tem que ter em mente que é esse o objetivo dessas nossas videoconferências, é a gente começar a discutir os problemas que nós vivemos do condomínio, mas que tragam clareza para que a gente possa entregar esse produto à futura gestão. Até porque a gestão atual está vencendo o seu mandato, o seu tempo, agora em janeiro, né? A gente está muito próximo disso. Então, daqui a pouco, deve-se abrir um processo, um edital, um processo eleitoral, e a gente vai ter que correr contra o tempo para que a gente possa fazer a escolha do próximo gestor, do próximo síndico. Por isso que é importante a gente abrir esse debate entre nós, é um debate realmente para que a gente possa discutir as situações do condomínio. Não serei eu somente falando, tá? A ideia é que os condôminos discutam cada situação, eu só estou aqui como um condutor, como um mediador, né? Dentro das minhas dificuldades e limitação, que eu já peço aqui perdão para vocês, porque eu sempre, quando trabalhei nas minhas videoconferências, eu sempre tive o apoio do Hélito, que era o assessor de comunicação. Agora nós estamos fazendo tudo sozinhos, por quê? Porque a gente não tem autorização da administração para usar os recursos tecnológicos, a própria assessoria de comunicação, o próprio espaço, né? O que a gente lamenta muito, até porque esse evento ele é destinado a todo o condomínio. Todos nós temos interesse no que vai ser partilhado, no que já foi partilhado e no que já vai ser partilhado. Então, isso é de interesse comum. Então, deveria ser um evento aberto, até mesmo noticiado nos canais oficiais do Condomínio da Fé. A gente vai, agora que o Leonardo retornou, a gente vai solicitar que volte, até porque a gente está com uma escala de apresentações, de videoconferências ainda para esse mês e para o mês de dezembro. A ideia é a gente discutir vários temas, tá? Para vocês que não participaram, nós estamos disponibilizando também o vídeo das videoconferências anteriores. Então, a gente está procurando gravar o material para deixar para que aqueles que não participaram do evento online possam depois assistir o material e fazer suas considerações, né? Formar sua opinião, tá certo? Então, vamos dar início. Eu queria falar o seguinte para vocês. Na videoconferência da semana passada, eu vou até aqui fazer uma exposição de um slide. Deixa eu tentar abrir aqui, viu, gente? Só um instante. Isso, vão tendo paciência conosco. Deixa eu ver aqui se vocês enxergam a tela inteira. Deixa eu ver aqui, abrir a tela inteira. Espero que vocês já estejam vendo aí a tela inteira. Aqui não é possível compartilhar sua tela. Deixa eu ver aqui, viu, gente? Vamos tendo paciência com a minha dificuldade, tá? Vou tentar de novo. Eu quero compartilhar as telas aqui agora, parece que ficou bom. Alguém no chat pode dizer se está visualizando a tela?
Pode dizer ok, aí se está visualizando a tela. Eu vou seguir por ela. Ok. Já me deram um sinalzinho ali que está tudo bem. Bom, então vejam só. Na semana passada, a gente trabalhou as questões estruturais, né? Nós falamos sobre os vícios construtivos, nós falamos sobre o processo que ainda está para ser disparado, né? Esse processo ele envolve uma demanda que hoje está orçada em 618 mil. Né? Isso já existe um processo, ele está com o jurídico do condomínio, aguardando uma autorização para, se for o caso, dar início. E o que chamou a atenção, e o que nós discutimos a semana passada? Que, de certa forma, essa despesa que está orçada nesses serviços, uma hora vai sobrar para alguém, né? Ou para os condôminos ou para a construtora. Então, a gente discutiu isso na semana passada. É preciso que a gente tenha em mente que isso existe a necessidade. Por exemplo, o primeiro item aí que vocês estão vendo é a cobertura e troca de telhas. Então, em março, como eu falei na semana passada, teve uma ventania e muitas avarias, né? E o orçamento para corrigir isso ficou em 430 mil. A gente também tem aí a questão do muro de arrimo e outros serviços que precisam ser feitos. E tem serviços aí que precisa ser feito imediatamente e outros vão ter que ser feitos ao longo do tempo, tá? O fato é que, ocorrendo um sinistro, por exemplo, como o muro de arrimo ele ceder, imediatamente nós vamos ter que fazer a correção, entendeu? Então, aí vai ter que gastar, por exemplo, em torno de 60 mil. O que eu quero dizer para vocês? É que se a gente não definir quem vai pagar essa conta, certamente pode sobrar para nós. Então, aí a gente já tem um alerta de cerca de 618 mil que precisa ser discutido na nova gestão, né? Quem vai fazer o pagamento? Ou vamos cobrar da construtora? Vamos dar andamento? Ou não? Né? Além disso, outro fato que eu não coloquei na tela, mas a gente falou na semana passada, foi sobre o SPDA. O que é o SPDA? O SPDA é um sistema de proteção de descargas atmosféricas. Então, durante a minha gestão ano passado, a gente contratou uma inspeção e veio um técnico, fez uma inspeção, levantou diversos problemas, fez um orçamento. Esse orçamento a gente apresentou em assembleia, só que ficou uma discussão entre quem faria também esse serviço. E aí, no primeiro momento, a gente entrou em contato com a construtora para que a construtora primeiro reconhecesse o erro, né, do projeto inicial de instalação do sistema e, segundo, se responsabilizasse. Porém, a construtora veio e ela fez alguma coisa, mas não finalizou e não concluiu o processo. E nisso, diante da emergência, da necessidade que é um sistema de proteção, a gente fez uma assembleia. E, se eu não me engano, deixa eu ver se eu tenho anotado aqui, deixa eu ver aqui, setembro de 2024, onde a gente aprovou uma taxa extra. Tá? Então, a gente aprovou uma taxa extra, a gente até parcelou, foi feito parcelamento, seria pago em outubro, novembro, dezembro e janeiro. Então, esse serviço, pelo menos, a gente tem reserva, né? Se eu não me engano, em janeiro, essa reserva já estava em 130 mil, tá certo? Então, nós temos reserva caso seja necessário fazer esse serviço. O que precisa agora? Precisa que o condomínio chame novamente a empresa para fazer um novo laudo, comparar o laudo desse ano com o laudo do ano que vem, do ano passado, e aí verificar o que não foi feito pela construtora, e aí, se for o caso, o condomínio arca ou inclui dentro do processo de cobrança da construtora. O fato é que aí a gente tem mais uma despesa que precisa ser avaliada e discutida por todos nós. E nesse caso, é mais um desafio para a próxima gestão. Né? O que nós temos que lutar juntos
é para que isso não caia no nosso bolso, né? Então, isso é um processo, é necessário que isso venha para a Assembleia, para ser discutida por nós, para que chame o engenheiro, chame o advogado, como nós tentamos na videoconferência anterior, que a gente possa discutir os prós e os contras do encaminhamento desse processo, né? Desse processo judicial. Mas aí o que a gente tem que ver? Uma outra questão que surge aí como desafio é, por exemplo, caso essa responsabilidade venha para nós condôminos, é importante a gente saber como é que nós estamos financeiramente. Essa é a grande incógnita. Esse é o motivo da nossa videoconferência de hoje, porque, na realidade, a gente não tem certeza de como está a situação financeira do condomínio. Tá? Por quê? Um dos motivos, que também é um desafio, tá certo? Olha, qualquer pessoa que queira interromper, que queira fazer qualquer colocação, pode levantar a mão, tá? Então, um dos principais impedimentos que nós temos hoje é a forma de exposição das prestações de conta. É uma das formas mais travadas. Por quê? Vejam bem, o que eu estou expondo aí é o boleto que eu recebi com vencimento em 10/11, né? A gente recebe esse boleto, onde a prestação de contas que está exposta aí é uma prestação de contas de setembro. Ora, nós estamos em novembro, eu estou recebendo a prestação de contas de setembro. Então, essa forma de prestação de contas, ela só vai permitir que eu veja a situação do condomínio com quase um mês e meio de atraso, tá certo? Além disso, as pastas, né? As pastas físicas, né? As pastas eletrônicas, que estão disponíveis no site da Superlógica, só tem 3 pastas lá disponíveis, tá certo? Tem a pasta de março, abril e maio. E nós também temos numa outra aba de janeiro e fevereiro, que foi feita por outra administradora. Então, nós não temos atualizado a disponibilização das pastas pela administradora. Então, nesse momento, nós deveríamos ter até mesmo a pasta do mês de setembro. Tá certo? Eu vou já abrir aqui, é bom a gente colocar, e a administradora Tatiane está presente também, tá? É muito bom, porque esses questionamentos, tanto que eu estou colocando, como também os que vocês colocarem, já vão poder ser respondidos até por ela mesma, tá certo? Tatiane, fica à vontade para fazer o comentário sobre essa situação, ok? Boa noite a todos. Desculpa a minha voz, é que eu tô com um problema no olho e na garganta, então acho que a voz vai cortar um pouquinho. Senhor Clóvis, nós temos uma aba dentro do Superlógica, que é onde o conselho ele tem acesso mais detalhado e mais informações. Aqui, quando eu visualizo o sistema, ele visualiza para mim a prestação de contas até setembro, né? Eu vou liberar depois para o senhor um acesso de conselheiro fiscal para que o senhor consiga já acompanhar isso em tempo real. Já está habilitada, é só uma aba diferente. Em relação às prestações de contas, depois eu alinho com vocês, né? Porque existem informações lá, lista de inadimplência, que nós estamos corrigindo de acordo com o processo que tem aí das garagens, né? Mas a gente pode sim disponibilizar tudo em tempo real, tanto para os moradores, né? Para o conselho já está disponível a pasta até setembro. Outubro a gente vai liberar amanhã dentro dessa aba para o conselho fiscal, tá bom? Ok, obrigado, Tatiana. Só uma observação que eu quero fazer é o seguinte, você pode até comentar depois. Quando você fala assim que estará só disponível para o conselho fiscal, eu acho muito privilegiado, certo? Eu acho que as informações devem estar disponíveis para todos os condôminos, tá? Independente de ser conselho fiscal ou não. Por quê? Porque nós temos um perfil de condôminos que moram fora. 90% dos nossos condôminos, eles moram fora do país, alguns, desculpe, fora do país, e a maioria fora do nosso estado.
Entendeu? Então, hoje, para que eles tenham acesso aos documentos, todos os documentos do condomínio, eles teriam que vir para o condomínio da fé, fisicamente olhar. Você está entendendo? Então, isso é inviável, é impossível, e eu acho assim que é um cerceamento do direito dos condôminos, independente de ser do conselho ou não, de terem acesso à informação. Então, como sugestão, né, eu ainda vou colocar isso por escrito, que todo material atualizado esteja disponível para todos os condôminos, tá certo? Obrigado aí, tá? Então, Posso só... claro Desculpa, que sim, claro que sim. desculpa. A gente não disponibiliza porque tem a lista de inadimplência e tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a gente pode sim, né, deixar isso documentado, e a gente fixa que a partir de agora eu faço só a exclusão da lista, até para não expor nenhum morador. A gente pode combinar também que ao invés. Combinar não, pactuar, que ao invés de constar o nome, a gente pode constar o bloco, o apartamento da lista de inadimplência e a gente disponibiliza, não tem problema nenhum. Tá bom. Só uma pergunta, Tatiane. Nessas 3 que estão disponíveis já, tem lista de inadimplência? Senhor Clóvis, eu preciso dar uma verificada. Como é um Eu outro setor, respondo para você, não tem. Não tem, tá tá certo? Então, as perfeito. outras já deveriam vir no mesmo formato, tá certo? Então, está entendendo? Então, as Sim. outras, junho, julho, agosto, já deveriam estar disponíveis, tá certo? Porque não tem a lista de inadimplente, tá certo? Obrigado aí. Eu estou fazendo só observação. Eu já estou, depois que eu assumi como conselheiro fiscal, já estou vendo muitas questões que precisam ser melhoradas, tá certo? Perfeito. Bom, mas um outro desafio que a gente precisa ter assim bastante atenção é com relação a relatórios engavetados. Então, vejam só, é importante saber isso porque é um desafio para a próxima gestão também. O que nós estamos trabalhando é isso, é o que está acontecendo de problema que precisa ser melhorado na próxima gestão, tá certo? A ideia é sempre essa, tá certo? Então, vejam bem, o auditor Valdir, ele foi contratado, salvo engano, em março do ano passado. Naquela ocasião, os moradores, eles reclamavam das contas da gestão anterior à minha. E essa gestão era desde junho de 2022, certo? Então, em assembleia, nós deliberamos pela contratação do Valdir. O Valdir faria 2 trabalhos. Ele faria um trabalho retroativo, ou seja, desde o começo do condomínio até o início da minha gestão, e faria também durante toda a minha gestão e futuras gestões. Tanto é que o Valdir ele foi contratado de uma forma privilegiada por necessidade. Então, o Valdir não pode ter o contrato dele rescindido sem ser em assembleia, porque ele não foi contratado pelo clube síndico. Não, ele foi contratado pelos condôminos em assembleia, e só uma nova assembleia com justificativa pode optar, deliberar pela rescisão contratual do auditor, porque ele tem que ter uma independência, ele não pode ficar subordinado ou ligado ao gestor de plantão, ao síndico de plantão. Então, o auditor ele tem autonomia, né? E aí ele também pegou a gestão, ele está fazendo a apuração da gestão dessa gestão. Qual o ponto negativo que eu vejo durante essa gestão? E aí a Tatiana também, desculpe se quiser participar, o atraso na entrega dos documentos para a auditoria. A auditoria ela foi contratada para fazer a auditoria, análise das contas mensalmente. Mensalmente, não é no bolo, não é trimestralmente, é mensalmente. Então, ele teve um trabalho de fazer o passado, que foram 18 meses, ele fez em 6 meses, ele trabalhou quase 3 meses, né, em um mês, 3 pastas, até atualizar. Depois daí, ele tem que fazer o trabalho mensal, e apresentando relatórios dele quase que mensais, entendeu? Então não pode atrasar. Nessa gestão, salvo engano, né, depois a Tatiana ou alguém pode me corrigir,
foram se acumulando as pastas, e somente, se eu não me engano, em junho é que teve a primeira reunião, alguma coisa assim, para que o auditor pudesse ter acesso às pastas. Né? Então, o trabalho do auditor precisa ser valorizado, porque ele foi contratado pelos condôminos. Os condôminos têm nele um norte, aquilo que ele fala, a gente levanta a luzinha assim, né? Acende a luzinha. E o que aconteceu, que é um problema que a gente precisa discutir, gente? O que aconteceu? Que todo esse trabalho que ele já analisou, desde a época da Isaura, eles estão sem a devida importância. Ou seja, ele fez apontamentos da gestão da Isaura, que não foram resolvidos, não foram corrigidos, estão lá pendentes. Ele fez apontamentos durante a minha gestão, que deveria ter sido corrigido pela administradora Eu Amo Condomínio, e ele tem feito apontamentos na gestão do atual, tá certo? Só que o fato é que ninguém está assinando nada, ninguém está dando a devida importância. Então, os conselheiros não estão assinando, o síndico não está assinando, a administradora, quer dizer, o trabalho que está sendo feito de análise não está sendo dado a devida importância. No futuro, o condomínio vai ter um histórico de documentos que ninguém assinou, ninguém se responsabilizou. Então, é preciso chamar a responsabilidade das pessoas que estão participando como conselheiros, como síndico, né? Eu me incluo nisso, tá? Não estou me excluindo, porque na gestão passada, o que aconteceu? Nós tínhamos como conselheiro Leonardo, Clara e Edilene. Apenas a Edilene assinou e emitiu parecer. Nem Leonardo e nem a Clara não assinaram, não emitiram parecer, né? E aí fica o documento solto, porque eu só posso assinar quando os três derem o parecer junto com o auditor fez os apontamentos e não foi levado a sério. E é interessante, eu vou chegar aqui um pouquinho mais perto, porque eu estou com dificuldade de fazer a leitura, mas o próprio auditor alerta que o Conselho Fiscal tem a função de analisar, deixa eu só procurar aqui uma letra maior, analisar mensalmente as pastas de prestação de serviço para evitar qualquer irregularidades e inibir possíveis erros ou divergências na administração financeira do condomínio. Além disso, o Conselho Fiscal poderá ser responsabilizado juridicamente pelo descontrole financeiro da associação, caso seja comprovada procedimentos incorretos que proporcionaram danos financeiros à associação, no caso do condomínio. Então, é de extrema relevância que a gente leve essas questões a sério. A futura gestão, o futuro processo de eleição, a hora de votar pelo conselho, a gente não coloque o nome da pessoa porque não está na lista ou porque ninguém quer, não. É necessário que a gente eleja pessoas comprometidas. Eu sei que o conselho não ganha nada. Eu hoje, por exemplo, estou exercendo essa função sem ganhar nada, mas é o meu patrimônio. Eu fui eleito para fiscalizar por cada um de nós. É por isso que o nosso projeto ele tem esse nome. Somos todos fiscais do bem comum. Então, estou chamando você, que está aí do outro lado, para ser fiscal junto comigo. Entendeu? É nosso papel fiscalizar porque é o nosso patrimônio, né? Então, é um desafio também para a próxima gestão que as pessoas tenham mais compromisso. Esse relatório está constando o quê? Alguma previsão orçamentária. Deixa eu só colocar aqui um áudio, um vídeo, na realidade, do Valdir, ele comentando alguma coisa sobre a análise que ele já fez, alguma análise que ele já fez. Esse relatório está constando o quê? Alguma previsão orçamentária, falta do orçado versus realizado na pasta, fundo de reserva não está demonstrando a movimentação. Então, isso é tudo da administradora, né? A administradora não está colocando esses pontos. Eu comentei que a tarifa dobrou da cobrança. Era 1,70 para 2,80, de justificativo. Teve algumas multas que foi relatado, multas de valores elevados, que a Vita fez o depósito em agosto. Então, eu não posso
falar de agosto se eu não receber a pasta, né? Então, não dá, temos que confirmar esse procedimento que ela fez, ela mandou o comprovante, depositou, inclusive a fraude foi voltou em agosto, então estou aguardando a pasta de agosto para confirmar todos os detalhes, né? Aí a gente falou da conciliação da folha, os honorários do síndico, que é feito por RPA, precisava recolher alguns encargos, orientei a administradora, tem 14 ocorrências de falta de nota fiscal, tem despesas com advogado que eu coloquei, que está na faixa de 36 mil, aumento da inadimplência, né? Hoje a inadimplência do condomínio está em julho, né? Nós estamos falando em julho, R$381 mil. Com esse trecho da palavra do Valdir, que foi uma reunião feita dele com a administradora, com o síndico, com conselheiros, ele faz uma explanação daquilo que ele verificou e hoje ele já analisou até o mês de agosto. Mas desde a época que ele analisou o mês de maio, ele já pontuou diversas inconformidades e desde aquela época ele tem solicitado à administradora a correção e os esclarecimentos em relação aos pontos, tá certo? Porém, nós estamos em 18 de novembro e esses pontos não foram atendidos, tá certo? Então, eu considero um desrespeito ao trabalho de auditoria que está sendo feito em primeiro momento, um desrespeito aos condôminos que contrataram um auditor para esse fim, entendeu? E, no entanto, a gente não está vendo nenhum esforço, desculpe, Tatiana, da presença, mas da administradora e da gestão para corrigir esses apontamentos. E o que gera isso? E o que é que gera? Gera a desconfiança, gera o disse-me-disse, porque é uma falta de transparência, né? E falta de transparência gera confusão. Então, a gente vê, por exemplo, na Assembleia de 25 de setembro, a gente falava sobre processos. Na época foi discutido o processo das garagens, mas também foi suscitado o processo dos vícios construtivos. E, salvo engano, eu não sei, não me lembro quem falou, mas falou que esse processo dos vícios construtivos não poderia ser disparado, não poderia ser iniciado, porque o condomínio não estava em condições financeiras, né? Tinha outras prioridades, como o caso da Sabesp. Então, surgiu isso daí, aí não vai entrar com o processo ainda porque não tem dinheiro. Bom, em contrapartida, a gente viu algumas participações do Leonardo em algumas videoconferências ou mesmo lives, né? Assembleias, onde ele falava que houve uma economia durante a gestão dele. E com essa economia ele poderia até fazer alguns investimentos, porque sobrou dinheiro na ótica dele, né? Tá entendendo? Mas, veja, o ponto de vista dele. Mas o que acontece? A gente percebe, e aí eu vou voltar aquela tela de novo, deixa eu voltar aquela tela novamente, tá? Porque essa tela tem um dado interessante. O que acontece? O relatório do auditor, tá? Esse relatório está no parecer dele de agosto, tá certo? De agosto, até agosto, que ele olhou a pasta. A pasta de setembro, até onde eu sei, ou seja, até o dia 18, não chegou para ele ainda, tá? Salvo engano, não chegou. Mas vejam, o que ele mostra nessa planilha? Ele mostra que há um déficit de 248 mil no decorrer desse ano. Então, veja, por um lado, alguém fala que está sobrando dinheiro. Por outro lado, o auditor, que é o especialista nessa matéria, contratado, ele diz que há um déficit de 248 mil reais. Tá? Então,
chama a atenção da gente para uma necessidade de discutir esses números, porque eu já fiz uma análise, viu, Tatiana? Eu fiz uma análise de setembro e outubro, e a gente vê que a situação também é crítica em setembro e outubro, e já estamos entrando em novembro também crítica. Então, eu imagino que esses valores de déficit, eles tendem a aumentar, eles estão aumentando a cada momento. Eu só vou fazer um retorno agora que eu fiz uma pesquisa. Do ano passado, gente, eu fechei o ano todo com superávit de 300 mil. O ano passado, eu fechei o ano com superávit de 300 mil. Esse ano, em agosto, a gente já está com déficit de 248 mil. E se vocês forem verificar lá, vocês veem que maio, junho e julho estão tudo no vermelho. Ou seja, o que é isso? A receita foi menor do que a despesa, tá certo? Então, e chama a atenção da gente. A Tatiana vai fazer um comentário sobre isso. Pois não, Tatiana, fica à vontade. Pasta de setembro já está com o auditor, tá? A de outubro nós vamos entregar amanhã, e referente a esse déficit, né, era o que nós íamos mostrar nas assembleias anteriores, né, do previsto e realizado, e o que não, e o que estava fazendo com que o previsto o realizado estava ultrapassando o previsto, né? Um ponto muito forte é a questão da água. Então, nós tentamos mostrar isso nas assembleias anteriores, mas não foi possível. Ok, obrigado, Tatiana, mas pode ficar com o seu áudio ligado, que eu vou fazer um rebate que você pode também, tá? Você também pode contestar. Veja só, você falou que iriam mostrar na Assembleia. Veja, a tradição nossa é que sempre chega a documentação antes para que a gente possa fazer qualquer tipo de análise, tá certo? Então, o grande entrave no sucesso das assembleias que vocês tentaram provocar foi deixar para o último momento a análise desses números, ou seja, vocês não permitem que a gente faça uma análise antes da situação, tá certo? Mas com relação a essa questão da Sabesp, é importante a gente deixar claro, gente, que apenas cerca de 20 mil reais por mês é que está extrapolando o orçamento, tá? Apenas 20, porque a conta é de 80, mas nós temos 55 no orçamento e temos mais 11 que nós estamos cobrando por fora de cada pessoa. Então, nós teríamos. E mesmo assim, não são todos esses meses, que se vocês forem verificar lá, o vermelho, ele foi ocasionado a partir de junho, tá certo? Talvez aí nessa época tenha começado as faturas. Mas vocês vejam que aí que o déficit é em torno de 100 mil reais, tá certo? O grande problema, e aí eu trago para vocês qual é o problema, é a inadimplência. Então, o que tem ocorrido? Se vocês verificarem no final do ano, a gente tinha uma inadimplência em torno de 200 mil, hoje chega a 500 mil. Ou seja, o trabalho de cobrança não está sendo feito. E aí, quando você não arrecada, é claro que a receita vai ser menor do que a despesa. Então, eu acho que alguém não está fazendo o dever de casa. Por que eu falo com propriedade isso, gente? É porque é o seguinte, eu sou auditor, eu sou acostumado a cobrar. Então, meu maior desejo é cobrar de quem não está pagando. Tá? Então, eu gosto de zerar ao máximo a inadimplência, porque eu acho que não é justo eu hoje estar numa situação onde talvez eu tenha que pagar algo porque alguém deixou de pagar, tá certo? Então, é importante que a gente tenha essa consciência de que todos estão usufruindo, todos têm as obrigações de pagar, e não é justo que eu aumente a taxa condominial porque alguém não está pagando, tá certo? Então, só esses comentários que eu queria fazer em relação. Mas o fato, Tatiana e todos vocês que estão participando, e eu acho que a Tatiana não tem como contestar, é que a situação do condomínio não é como o síndico Damaso, o síndico interino, falou na última assembleia do dia 6. Ou seja, palavras dele, ele disse que o condomínio está com uma saúde boa, tranquila, e que a gente não se preocupasse. E a realidade dos números que estão sendo apresentados não é essa.
Tá? Então, a gente está indo para um caminho muito ruim, a gente está entrando num déficit e a gente precisa, isso precisa ser uma preocupação de todos nós para que a gente possa encontrar um porto seguro, tá? Porque a gente não está caminhando num porto seguro, tá certo? E aí, deixa eu voltar a falar numa reunião, uma reunião que teve no dia 23, porque, embora possa parecer o contrário, os conselheiros, eles estão preocupados com a situação. Então, eu, por exemplo, Tatiana, eu tenho feito várias mensagens desde que assumi, pedindo os documentos, pedindo os relatórios, né? Infelizmente, o Damásio, ele dava para mim silêncio como resposta, ele levava para o lado pessoal, mas eu espero que vocês atendam aquilo que eu estou pedindo, porque eu tenho pedido, solicitado com propriedade do que eu estou pedindo, tá certo? Mas no dia 23, você lembra que vocês fizeram essa reunião, né, participou, na verdade foram convocados o doutor Tiago, você, os conselheiros fiscais, consultivos, auditoria do Valdir, né, e assessoria de comunicação, para discutir, né, o Damásio foi presente, aí está a abertura, né, falando quem participou. A reunião teve início 14h30, né, dia 23 de outubro, tá, gente? E o grande tópico, o primeiro tópico disso era a reposição do fundo de reserva. Foi o primeiro tópico colocado, né? E aí alguns pontos foram levantados, que eu acho que foi a Tatiane que informou que foi identificado que a antiga administradora não realizou 2 transferências do fundo de reserva, de fevereiro e março, né? Apenas registrou no sistema sem mover os valores. O que ela quer dizer aí é que não foi aplicado no fundo devido. E aí, Tatiana e presentes, a Vita assumiu o compromisso de regularizar essas transferências, transferindo os valores que ficaram na conta ordinária para o fundo de reserva, conforme previsto. 23 de outubro. Tatiana, hoje são 18 de novembro. Isso já foi regularizado? Já sim, já foi regularizado. Já foi regularizado, né? Tá bom. Vamos prosseguir? E aí, algumas pendências nessa reunião foram dadas as responsabilidades. Por exemplo, elaborar relatório técnico financeiro, né? Demonstrar os valores exatos de consumo de água, calcular a diferença entre o valor provisionado e efetivamente cobrado, apresentar impacto real, que são esses 20 mil, né, a diferença, e detalhar quanto precisará ser reposto na conta ordinária. Isso daí foi uma solicitação para a administradora que deveria ter sido apresentado antes da Assembleia do dia 30, tá certo? Tanto é que eles colocaram ali no item 2.1.3, disponibilizar a pasta contábil de setembro também até 29 de outubro, né? A Tatiana falou que parece que foi entregue hoje, e preparar os dados para a Assembleia do dia 31 de outubro. E nós tivemos que suspender esses itens porque a documentação não chegou, né? Além disso, o Valdir sugeriu que fosse feito um levantamento detalhado dos valores e reposição do fundo ordinário e fundo de reserva, né? Por fim, ele pediu também que a Tatiana fizesse um retrospecto financeiro com base nos valores cobrados, né? Os montantes pagos e diferença acumulada sobre principalmente o fundo de reserva, para apresentar na Assembleia. No final, o Valdir solicitou esclarecimentos à administradora sobre o atraso da entrega das pastas de setembro e sobre o relatório da auditoria, porque desde o mês 7 que ele está requerendo, que ele requereu vários esclarecimentos, e até agora, pelo que eu sei, esses esclarecimentos ainda não foram fornecidos, tá certo? Com relação ao fundo de reserva, o Valdir fez um comentário aí com relação aos meses de fevereiro e março. Daqui a pouco eu faço um detalhamento sobre isso, né? Que essa falha gerou uma defasagem. E ainda, por conta de um comentário do Damásio, né? Que ele encerrou essa ata, dizendo, até parabenizando, vamos dizer assim, o Leonardo por ter feito uma economia, e aí o Valdir sugeriu que a Tatiana apresentasse para a Assembleia um quadro comparativo, né, para mostrar realmente essa redução de despesas, né, o que eu acho que até agora não foi apresentado. Bom,
Mas nessa mesma reunião, Tatiane, você apresentou um posicionamento, isso foi dia 23 de outubro, você apresentou esse posicionamento, ou seja, a conta do PJ Bank apresentava um saldo de 69.586, tá? E você apresentou também que a conta do Santander estaria com saldo de 167.907. E, além disso, a conta do Itaú, 560 mil. Né? E o montante financeiro do condomínio seria 798 mil, tá certo? Eu chamo a atenção de todos vocês, quem quiser participar pode levantar a mão, tá? Deixa eu fazer uma resposta aqui, que é para Salete Borges, tá? Salete, ela pergunta o seguinte: estou completamente perdida, qual o objetivo dessa reunião? Veja, o objetivo dessa reunião é a gente primeiro conhecer a situação do condomínio, como é que estão todos os problemas do condomínio, tá certo? E principalmente nesse dia de hoje, é como está a saúde financeira do condomínio. Por que a gente precisa discutir isso, Salete? A semana passada a gente discutiu os problemas estruturais. Agora a gente está tentando tirar uma cortina para ver qual é a realidade financeira do condomínio, porque daqui a pouco a gente vai ter eleição, orçamentos vão ser discutidos, né, prestação de contas, e é preciso que a gente tenha uma clareza, uma noção de como está a situação do condomínio, tá certo? Então, isso faz parte de um ciclo de debates, embora eu estou falando, eu estou conduzindo, mas eu estou abrindo para qualquer um de vocês participar, tanto usando a voz como o chat, tá certo? Mas você fica à vontade, se você não estiver entendendo alguma coisa, você pode perguntar. Só para aproveitar o gancho do chat, o Diego pergunta qual a real necessidade de tantas contas bancárias. Nós vamos aí conversar sobre isso, né, Tatiane e Diego? Vejam só, quando eu assumi o condomínio, o ano passado, nós só tínhamos uma única conta bancária, que era do Sicob. Então, toda a movimentação financeira era no Sicob, que é uma cooperativa. Só que a administradora que a gente contratou, pela questão de prestação, a prestação de contas dela, né, a forma como ela prestava a conta dela, disponibilizados os balancetes que eram online, ela precisava da conta do PJ Bank. Então, ela tinha uma relação com o Banco PJ Bank, eles passavam a informação com muita rapidez para eles, né? E aí, aí foi utilizado o PJ Bank. Só que o PJ Bank é um banco digital, né? E a gente precisava fazer uma aplicação do dinheiro dos recursos. Então, aí a gente abriu a conta no Itaú. E no Itaú é onde a gente faz a aplicação dos recursos de fundos no Itaú. Então, a movimentação do dia a dia era o PJ Bank e a movimentação e as aplicações dos recursos dos fundos no Itaú, tá certo? Mas essa gestão, ela, com problemas do PJ Bank, ela achou por bem abrir a conta do Santander, tá certo? Só estou dando esclarecimento, não estou justificando, também não acho a necessidade do Santander, mas, enfim, foi uma opção da gestão. Mas, voltando aos saldos, que é importante para que a gente possa analisar a saúde financeira do condomínio, eu chamo a atenção, e o auditor também chamou a atenção, para a questão dos fundos. Olha, quando a Tatiana coloca aí 560.845,20, ela está se referindo ao somatório do saldo de 3 aplicações, tá certo? Porque nessa conta do Itaú está a conta do... Deixa eu ver se eu tenho aqui nessa tela. Não, ainda não. Está a conta do fundo de reserva, está a conta do fundo trabalhista e está a conta da lavanderia, tá certo? Então, o somatório dessas 3 contas é que, segundo esse extrato aí, está somando 560.841,20, tá certo? Isso daí é que o auditor tem batido porque não está detalhado, não está bem claro, não está bem transparente esses números, Tatiana. Então, a gente precisa melhorar isso aí. Eu vou fazer só uma observação nessa tela aqui, para que a gente possa fazer uma avaliação. Vejam, nesse ano de 2025,
somente 4 aportes foram feitos na conta destinada ao fundo de reserva. Somente 4. Né? Esse somatório aí, eu acho que dá em torno de 70, quase 70 mil. Né? Então, esse ano, o que foi para o fundo de reserva só foi cerca de 70 mil. Este ano, só foi aplicado na conta de fundo de reserva cerca de 70 mil. Tá? Só que o condomínio arrecadou de fundo de reserva 220 mil, no mínimo. No mínimo 220 mil. Então, essa conta de fundo de reserva, que foi aportado cerca de 70 mil, deveria ter sido aportado pelo menos mais 150 mil. Tá? Pelo menos. Por que eu falo pelo menos? Porque, veja, em janeiro, o que foi pago pelos condôminos a título de fundo de reserva foi 23.400. Está na prestação de contas da Eu Amo Condomínio. Em fevereiro, 26.470. Em março, houve o processo de transição e esses números se perderam. Então, estou estimando aí, eu estou chutando um valor que não pode ser menor que 20 mil reais, né? Calculando 10% sobre a receita. Tá? Então, não pode ser menos de 20 mil reais, então eu estimei aí em 20 mil reais. Depois, nós temos, durante a administração da Vita, os valores 21.300, 22 mil em junho, julho, 22 mil, agosto, 21 mil, setembro, eu também estou estimando que eu ainda não vi a prestação de contas de setembro, e outubro também não. Então, fundo de reserva hoje, no mínimo, teria que ter depositado nele 220 mil reais. Então, é um problema que precisa ser explicado, claro, explicado, e precisa ser corrigido imediatamente, tá certo? Não estou dando muita importância para o fundo trabalhista e a lavanderia, porém, comparados ao mês de janeiro, de dezembro, também estão com valores depositados a menor, tá certo? Então, tenho aqui o extrato do fundo de... Está pequenininho aí, não dá para você ver, mas essa aplicação privilégio é o fundo trabalhista, e depois nós temos uma outra tela que é o fundo, é a lavanderia, tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia, tá certo? Então, eu gostaria de deixar claro para vocês que o objetivo dessa videoconferência é, primeiro, a gente chamar a atenção para essa falta de transparência que a gente está encontrando na prestação de contas. Então, hoje a gente não consegue afirmar qual é o valor realmente da situação do condomínio. Eu me permito, se alguém quiser fazer uso da palavra, a gente está lendo aqui, tá? Mas o que acontece? Devanir, eu vou abrir para Devanir, mas depois eu quero fazer um comentário comparando a situação do nosso condomínio com qualquer outra empresa. Devanir, fique à vontade aí para fazer a sua colocação. Deixa eu ver se eu liberei aqui seu som, tá? Mas eu acho que está liberado, viu? Alô? Pois Oi? não, pode falar. Não, eu agradeço a sua dedicação nesse trabalho todo. Você disse que não recebe nada, mas eu tenho que parabenizar você. E eu não posso, Clóvis, emitir nenhum comentário, acho que nenhum de nós que estamos participando, porque a gente não tem essa documentação toda na mão, né? É muito difícil para a gente. Agora, você tem a expertise de ser um auditor, então eu agradeço muito o teu trabalho. É isso que eu quero dizer. Eu acho que está tudo sem transparência, a Vita tinha que melhorar o atendimento dela, sabe? E se isso não acontecer, quem que se responsabiliza por danos que nós estamos tendo nesse período? A Vita vai se responsabilizar? O síndico vai se responsabilizar? Ou o subsíndico vai... Eu queria saber, porque, na verdade, o pagamento da Vita está sendo feito
sem nenhuma interrupção. Os funcionários, está tudo sendo feito. Então, os prejuízos só ficam conosco? É isso que eu gostaria de perguntar. Agradeço, Clóvis. Muito obrigada. Se mais alguém quiser fazer pergunta, tá? Fique à vontade. Uma das coisas que é importante a gente ver dentro dessa análise econômica financeira, e por que, gente, é preciso fazer? Eu tenho recebido, sabe, Devanir, bastante críticas, né? As pessoas, primeiro, confundem a forma que eu estou conduzindo esse processo, essa fiscalização. Alguns acham que eu sou candidato a alguma coisa, que eu quero voltar, ou que eu quero prejudicar a administração atual. Estão completamente enganados, porque, veja, primeiro ponto, o mais básico, eu sou proprietário, tenho imóveis aí, né? Tenho pelo menos 2 imóveis, minha mãe mora aí, então nada mais natural do que eu defender o meu patrimônio, né, meu interesse, né? Além de tudo, a gente precisa entender o seguinte, né? Hoje a gente tem cerca de 40 pessoas participando, num condomínio de 1.000 e tantos. Veja quantas pessoas não estão tendo interesse no seu próprio patrimônio. Veja que eu, Devanir, mesmo não sendo remunerado, mas eu tenho perdido diversas horas para fazer cálculo, para poder apresentar relatórios, para poder contestar a Tatiana, contestar o Valdir, entendeu? Então, você deixa de fazer suas coisas, seu trabalho, para estar se debruçando para defender o seu patrimônio. Né? E, embora a gente receba crítica, mas crítica vai receber de toda forma. Mas o que é importante a gente ver, gente, nesse momento eu chamo atenção para isso. Quando você, por exemplo, se você quer investir seu dinheiro em alguma coisa, né, e hoje boa parte dos nossos condôminos são investidores, né, compraram com o propósito de ganhar dinheiro com locação, qualquer coisa parecida dessa. Nós temos proprietário que tem 13 imóveis, tem outros que tem 11, tem outros que tem 7. Então, é importante que eles se preocupem com o sucesso financeiro do condomínio. É como ações. Se você vai comprar uma ação na Bolsa de Valor, você procura saber como é que é a situação da empresa. Se a situação está deficitária, está superavitária, quem é o gestor, quem é a pessoa que está à frente, entendeu? E tudo isso é dado para o mercado financeiro, clareza, para que você possa avaliar todas as questões e aí você definir se você deve ou não investir naquele negócio, naquele patrimônio. O condomínio também é assim, o condomínio tem que ser tratado dessa forma. A gente precisa se preocupar com cada centavo. É como o auditor falou assim, tem conta que está sendo paga em atraso. De quem é a responsabilidade se tem dinheiro? Ora, o dinheiro tem, então tem que responsabilizar, tem que ressarcir o dinheiro para o condomínio, tá certo? Então é muito importante. O que eu chamo a atenção da gente primeiro ponto, o desafio para o ano que vem. Estamos se aproximando, não é deixar para o ano que vem, não, porque daqui a pouco a gente está discutindo orçamento. A situação, cobrar uma transparência da situação atual do condomínio. Por que Tatiane, Leonardo, que vai chegar ele, o Valdir. Veja, aqueles números que a Tatiane demonstrou, eles não espelham uma realidade. Quando ela corrigir realmente o fundo de reserva, vai faltar dinheiro. Vai faltar dinheiro em caixa, ela sabe disso, entendeu? Além disso, existe uma preocupação, Tatiane, que em janeiro a gente tinha 130 mil da taxa extra, tá certo? Esse dinheiro tem que estar sobrando no caixa, tá certo? Tem que estar sobrando lá, porque não foi utilizado. Pelo que eu sei, alguma coisa foi utilizado para o sistema de alarme, né? Porque também estava prevista a taxa extra para isso, então alguma coisa foi usado. Mas aquele recurso que foi apropriado em 4 parcelas, ele precisa estar disponível lá, tá certo? Então você tem que fazer essa matemática, compor o fundo de reserva exatamente com tudo aquilo que foi arrecadado esse ano para o fundo de reserva, o fundo de lavanderia também, o fundo trabalhista também, abatendo, evidentemente, tudo aquilo que foi pago a título de fundo trabalhista. Aquelas 2 parcelas da Sabesp precisam ser, evidentemente, abatidas daquilo que seria a receita, entendeu? Para que a gente possa ter uma noção. É importante, nós estamos se aproximando do processo
de prestação de contas. Isso já preocupa, porque do jeito que o condomínio está, pelo que eu conheço, certamente as contas vão ser reprovadas. Né? Então é importante que se corra, né, atrás dessa situação, para que a gente possa ter uma noção exata de como está a situação. Salete, obrigado pela sua participação, a palavra está com você, tá? Salete. Eita, que ninguém do salão de festa falou nada, viu? Cadê vocês aí? Salete. Vou tentar liberar o som aqui, Salete. Espera aí. Nada, Salete? O pessoal do salão de festa também pode participar. Eu acho que tem um celular aí que vai poder participar, tá? Fique à vontade. Alguém quiser fazer uma pergunta ou algum esclarecimento que eu ou a Tatiana puder responder, tá? Fique à vontade. Enquanto isso, a gente aguarda. Desculpa, eu não estou liberando o seu microfone. Deixa eu tentar aqui, viu? Eu sou meio... Agora está liberado. Tenta aí. Aqui está liberado. Clica. Salete, clica no botão, o Robledo está colaborando, clica no botão de microfone no centro da tela. Aqui está liberado já, viu? Agora está com você, tá, Salete? O pessoal também do Oi, Salão de Clóvis, boa Festa. noite. Boa noite, pois não, pois não. Tudo Agora bem? sim, Boa noite. tudo bem. Bom, eu vou ser sincera, eu falei que eu estava um pouco perdida, porque eu não estou entendendo essa movimentação dessas reuniões. Assim, até como a pessoa que disse anteriormente, a gente agradecer esse trabalho, essa dedicação sua, porque eu estou um pouco em dúvida se você está fazendo campanha para síndico ou você está defendendo os interesses de condomínio, as duas coisas. Não, E assim, essa reunião com a Tatiana, ela tá. Agora eu ouvi você falando aí do fundo de reserva, que não foi depositado, mas isso é a administradora que faz, não é o síndico. Ele não está deliberando? Isso é uma pergunta. A outra, você, como conselheiro fiscal, não teria que se reunir com o síndico e com o conselho, levantar as informações e depois está passando para nós, né? Isso também fiquei confusa. Outra questão é se o auditor está passando as informações, essas informações têm que ser públicas, né? A administradora está passando, as informações não estão chegando, é isso? Eu não estou entendendo. A Tatiana está, e hoje ela está assim, ela está informalmente nessa reunião, ela está prestando contas para nós, para você, dúvidas, eu não estou entendendo essa participação da Vita aí na reunião hoje. Se ela não está passando as informações para vocês, se o auditor não passou, se não é claro as informações, está ficando confuso. Isso é uma campanha para síndico? Eu não estou entendendo, desculpa. perfeito. Estou chegando esse ano, porque assim, o que eu sei é que você já foi síndico, né? Então você já tem a expertise aí, tem informações e tal. Mas Tá assim, esse tanto de reuniões que você tem feito, né, nos convidando, qual o objetivo? Então, vamos lá. Porque assim, você já conversou, já fez reunião com o síndico, com o conselho, já pediu as informações para a Vita, já falou com o auditor? Qual o nosso papel hoje? Você está prestando conta para nós, é isso? Tá bom, ótimo. Parabenizo e agradeço muito essa sua participação, principalmente agora que você está junto conosco. Mas quem conheceu a minha gestão desde o ano passado, a gente sempre fez, semanalmente, a gente fazia essas videoconferências, onde eu mostro, eu escancaro todas as situações para os condôminos. Então, já é comum, quem já me conhece a forma de gerir o condomínio, a gente sempre fez assim, dando uma transparência, abrindo para que vocês pudessem participar, discutir tudo. Nesse momento, bom, primeiro fato, eu fui eleito no dia 6 de novembro, tá? Então, só tem 12 dias que eu fui eleito. Até então, eu não participava da gestão, né? Então,
como vocês, como todos vocês, eu não tinha acesso aos dados, às informações. Agora eu comecei a ter acesso, tá certo? E aí eu me preocupei porque as informações não chegavam nem a mim e nem a vocês, evidentemente. Né? E isso eu não entendia como saudável, ou seja, as coisas não serem transparentes, não serem expostas, não serem mostradas. Quando você fala assim, o auditor não prestou contas, ou a administradora não prestou contas, qualquer coisa assim, o que a gente tem visto, Salete? Nas assembleias, a gente não tem conseguido receber a informação antes. O relatório do auditor, ele desde julho já soltou um relatório, onde ele colocou vários pontos que estavam em desconformidade. Esse relatório não chegou para a gente. Ele só chegou, talvez, no máximo, a nível de conselho fiscal e conselho consultivo. Mas ele não chegou para a gente. E era impedido dele chegar para a gente, não era autorizado. E aí, o que os conselheiros fizeram? Eles fizeram várias notificações ao síndico e administradora, pedindo os esclarecimentos que até agora não chegaram, viu, Salete? Até agora não chegou. Não chegou para os condôminos, não chegou para os conselheiros, não chegou nem mesmo para o auditor. Você está entendendo? Então, em função disso, como o meu trabalho é fiscalizar e dar conhecimento aos condôminos, isso é o que está previsto na convenção, eu estou fazendo. Né? Eu estou provocando. Com relação à reunião já com os conselhos e com o síndico, o que acontece, Salete? Desde o primeiro dia que eu assumi, eu já formalizei um pedido. O que aconteceu? Aconteceu que o síndico anterior, ou melhor, o síndico que estava interino, ele levou para o lado político, ele achou que eu estava querendo ser candidato, e eu não sou candidato a nada de síndico, né? Então ele achou e ele não queria, foi cerceado até o meu direito, até agora eu não tive, a Tatiana confirmou aí que recebeu as solicitações, e até agora eu não tive resposta daquilo que nós solicitamos. Então nós, enquanto conselheiros ou condôminos, nós não recebemos as informações. Agora, hoje, eu recebi uma mensagem do síndico, né, nos convidando para uma reunião. Mas o que precisa acontecer? É que antes da reunião a gente precisa receber os documentos. A gente precisa receber os documentos, fazer uma análise, formar uma opinião, discutir para ir para a reunião sabendo o que vai ser tratado. Tá certo? Então, só antes de liberar para Devanir, então qual é o objetivo, Salete, dessas reuniões que eu estou fazendo, como eu fiz o ano passado, tá certo? O ano passado, enquanto síndico, a gente fez o seguinte, a gente abriu o debate para os condôminos e para os pretensos candidatos, até porque daqui a pouco se abre um processo de eleição, para que eles pudessem conhecer os problemas do condomínio. É isso que nós estamos fazendo agora, tá? Então, nós estamos mostrando os problemas do condomínio para discutir com a próxima gestão ou com o candidato que vai se candidatar, que vai colocar seu nome para disputar, tá certo? Porque o que a gente entende? Que o processo de escolha do síndico é um processo cruel para a gente. Por quê? Porque se não tivesse esses momentos, Salete, se não tivesse esses momentos, e de repente no dia 11 já chamasse eleição, a gente não sabe quem é que vai apresentar. Ô, Clóvis, vou pedir licença só um pouquinho para você, só para a gente não perder um foco um pouquinho do que eu tô querendo chegar mesmo. Será que poderia a Tatiana explicar para a gente, porque eu não entendo quando você diz que a informação não chega, porque vem tudo no boleto da gente ali, as informações, né, do condomínio. Então, eu entendi que você tem dúvida de alguns itens que está lá. Agora, eu queria pedir, se você pudesse abrir a palavra, já que a Tatiana está participando, se ela puder falar para nós, assim, aonde que essa informação não está clara, por que não foi depositado esse fundo de reserva, né? Aí acho que a gente ficaria mais objetivo, porque é chato para todo mundo está cansado. Senão, do jeito que está continuando, dá a impressão que você está fazendo campanha para cima. Então, deixa a Tatiana falar para a gente, se ela não está depositando, por quê? Porque ela que é administradora, né? Então, ela é a parceira do síndico. O que falta informação? Já que ela está na reunião, daí eu acho que a gente seria mais objetivo. Perfeito. Só complementando que na reunião passada, a gente convidou o Paulo Engenheiro
e o advogado para darem esclarecimentos, né? Mas eles foram impedidos de participar. Nessa reunião, a gente convidou a Tatiana e o Valdir, tá? Então, a Tatiana está aqui justamente para dar os esclarecimentos. Tatiana, responda a Salete. Boa noite, mais uma vez. Bom, referente ao fundo de reserva, o que nós identificamos? O que não foi depositado? Janeiro e fevereiro. Então, isso não é do período da Vita. A Vita entrou em março. Então, foi identificado, nós fizemos uma reunião junto com o auditor, voltamos todos os livros, batemos um a um, e foi identificado que janeiro e fevereiro, que era da administradora Eu Amo Condomínios, esses fundos de reservas não tinham sido depositados. Então, foi feito todo um levantamento e já foi regularizado esses 2 meses. De março para frente, todos estão regularizados, tá? Referente às informações, o auditor, ele fez uns apontamentos, eles foram respondidos, o Valdir pediu para refazer num outro formato, num outro modelo, isso já foi regularizado também, eu até conversei com ele já, isso já saiu da Vita para a gráfica, da gráfica a empresa que faz a entrega dos nossos malotes para poder fazer a entrega do Valdir, para o Valdir, tá? Então, me comprometi com o Valdir que amanhã eu vou verificar o porquê que isso não foi, esse trabalho que foi refeito das informações, o porquê que não chegou a ele até o momento, mas já foram regularizados. Inclusive, né, logo no início, nós trabalhamos ali muito no escuro, não tinha várias informações, várias contas chegavam para a gente com atraso, né? Até porque nós não conseguimos ter acesso a todas as informações, então os 3 primeiros meses foi bem difícil, e o Leonardo sempre tentando ajudar com as informações, mas a gente não teve a receptividade da administradora anterior. Não estou aqui para falar mal de nenhuma empresa que prestou serviço para vocês. Estou só pontuando a dificuldade que foi para a gente iniciar o trabalho no condomínio. Dessas contas que foram pagas em atraso, a Vita fez a devolução desses valores para o condomínio, mesmo entendendo que não era culpa da Vita. Por quê? Em março, não tinha sido regularizado na Receita Federal a regularização do síndico. Então, quando nós assumimos e nós fomos verificar, o síndico não estava regularizado na Receita Federal. Então, houve um processo de regularização, compra de certificado digital, que isso demandou, né, um período para que a gente pudesse regularizar. Sem o certificado digital, a gente não conseguiria fazer a emissão das guias. Assim que foi possível, nós fizemos a regularização, mesmo entendendo que não era a responsabilidade da Vita, nós arcamos com o pagamento de juros. Leonardo conversou com a Vita, a gente se propôs para que o condomínio não tivesse nenhum prejuízo, tá? Então, referente ao fundo de reserva, já foi regularizado, só relembrando que é referente ao mês de janeiro e fevereiro da Eu Amo Condomínios, tá bom? Referente à informação não estar chegando, né, para o conselho. Eu acho que isso precisa ter uma proximidade maior entre a administradora e a gestão, até para que a gente possa fazer com que essas informações cheguem para eles, né? E também a gente alinhar, né, de qual forma que essa documentação vai chegar para todos os moradores. Até porque eu entendo, sim, que tem que ser um trabalho transparente, todo mundo merece respeito, merece saber o que vem acontecendo com o condomínio e merece ter transparência, né? Então, respondendo pela Vita, me comprometo com o Clóvis, até coloquei aqui para ele no WhatsApp dele o meu e-mail corporativo, porque alguns e-mails eu acredito que eles estejam enviando, né, para outros e-mails de outros setores da Vita, e deixei já o meu e-mail aqui, o meu e-mail corporativo, para que a gente possa ter aí essa proximidade e também atender aí o conselho fiscal de acordo com a necessidade e com o que vocês já vinham trabalhando antes, tá bom? Obrigado, Salete. Salete. Pois não, Salete. Libera o som.
Salete? Aqui está liberado, Salete. Eu fechei o meu. Enquanto você tenta, se você conseguir, você fala que eu vou tentar te dar a palavra. Mas antes disso, eu quero compartilhar uma tela, porque como a gente está aqui tirando dúvida, eu preciso fazer um questionamento para a Tatiana, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês para perguntar para a Tatiana. Tatiana, veja, Tatiane, desculpe. Tatiane, você está vendo essa tela aí? Essa tela é o extrato de outubro, certo? Você pode usar aí o áudio. Outubro. Até outubro, só houve aporte de 70 mil. Você disse que todos os 220 mil que foram recolhidos nesse ano de 2020, eles foram regularizados. Onde está esse dinheiro? Clóvis, eu vou abrir o sistema aqui. Eu pedi um extrato atualizado hoje desses fundos, tá? Ok. Porque esse extrato, vocês que estão online, esse extrato espelha apenas a conta do fundo de reserva, tá certo? Então, se em 30 de outubro eu estou dizendo aí, através desse extrato, que só foi aportado 70 mil e que o arrecadado foi 220, a gente precisa saber onde está os 150. Enquanto ela abre, Salete, se quiser usar a palavra, se tiver ainda alguma pergunta, viu? Ela disse que vai colocar aqui por mensagem. Coloca por mensagem, Salete. Que eu faça a leitura. A gente já está se aproximando do finalzinho, tá? Parece que poucas pessoas tiveram dúvidas, né? Mas eu entendo que ainda tem muitas questões que precisam ser esclarecidas. Essa questão financeira é muito importante. A Tatiane comentou que está preparando a documentação para todos os condôminos. Pergunto, se foi eleito Conselho Fiscal, auditor necessário detalhar para todos. Eu não compreendi bem, tá, Salete? Eu fiz a leitura. A Tatiana comentou que está preparando a documentação para todos os condôminos. Pergunto, se foi eleito Conselho Fiscal, auditor necessário detalhar para todos. Não ficou bem claro, não, tá? Ou de repente você achou, talvez seja isso, achou desnecessário detalhar para todos, talvez seja isso. Mas está liberado seu microfone, tá? Tente desbloquear aí o seu áudio. O que a gente precisa, Tatiane, é o extrato do Itaú do CDB-DI, tá? Porque essa é a conta destinada para a aplicação desse fundo de reserva, né? E aí, se houve uma regularização, houve talvez de 1º de novembro até agora, 18 de novembro. Salete, eu já liberei aqui, tá? Eu não tenho mais como liberar, porque já está liberado. Enquanto a Tatiana ainda procura ali, e a Salete vai escrever, eu gostaria de voltar a pedir a vocês
que, porventura, principalmente a Salete, que participou, a Devanir, se vocês puderem autorizar pelo chat o uso da imagem de vocês, da fala, porque a gente vai disponibilizar esse vídeo para os demais condôminos, né? Então, para que a gente possa ter sei lá, um documento, alguma autorização, é importante que vocês autorizem a imagem, e também aqueles que não colocaram a sua unidade, é importante que ainda coloque, porque depois eu ver a lista de todo mundo que participou, é importante eu saber quem participou, qual é a unidade, e também o pessoal que está aí no salão de festas, eu peço a um de vocês que, de repente, relacione aí no WhatsApp, manda para mim quem está participando e qual a unidade, tá certo? O Robledo, ele está colaborando aqui, dizendo: Salete, a velocidade de sua internet talvez esteja com delay de tempo. Clica no microfone uma vez só e espere um pouquinho. É a sugestão do técnico Robledo, ele que é engenheiro, né? Está nos auxiliando aí na liberação. Tatiane, eu não sei se você vai ter tempo, tá? Porque a gente só tem 7 minutos, tá certo? Então, eu considero que a informação não foi atendida, tá certo? Porque o que eu tenho é até outubro o aporte foi de 70, a gente ainda tem uma diferença, a não ser que vocês tenham depositado esses 150 mil, tenham aplicado durante esse mês de novembro, porque, veja, volto a dizer, em 2025, vocês só aportaram 70 mil nessa conta e arrecadamos no mínimo 220 mil, tá certo? Então, aí você fica devendo essa informação para nós, conselheiros, né? Primeira reunião que a gente que o Leonardo convocar, a gente já vai precisar dessa informação, até porque o próprio auditor já pediu isso, tá certo? E aí a gente espera, tá? Como mais ninguém, eu acho que tem perguntas, né? A Salete, ainda estou esperando por você, tá? Só a sua pergunta. Pode escrever no chat que eu faço a leitura. E se a minha interpretação tiver correta, você só dá um joinha aí, porque eu entendi que talvez você tenha falado que isso daí você contratou a Eu Amo Condomínio, teve problemas na gestão? Essa pergunta deve ser para mim, né? Então, quando eu assumi, Salete, eu assumi em janeiro, existia uma empresa uma administradora que chamava Proativa, tá certo? Porém, a prestação de contas dela não era online, né? Era muito semelhante à que nós temos hoje. A Eu Amo Condomínio era uma empresa que ela apresentou uma prestação de contas, uma exposição da prestação de contas, onde aquilo que eu paguei ontem ou anteontem, se você estivesse em qualquer parte do país ou do mundo, você teria acesso para verificar aquele pagamento, o extrato bancário, tudo online, tá certo? Porém, claro que todos nós tivemos problema. Nós tivemos problema ao longo da minha gestão, né? Tanto é que o próprio auditor pontuou algumas inconformidades, e a gestão atual preferiu reincidir o contrato no começo desse ano, tá certo? Tá? Então, eu espero que a gente tenha atendido a todos, tá certo? Eu agradeço de coração a participação de cada um de vocês. Na semana que vem, ela perguntou aqui, viu, Tatiana, a Vita não tem esta opção? Tá? Bom, não sei. A forma como a Vita tem é diferente da Eu Amo Condomínio. Nós vimos aí, eu mostrei para vocês, e a Tatiane vai tentar corrigir, o que está exposto a nível de balancete de prestação de contas completo só está até o mês de maio, então está totalmente desatualizado. O que ela falou que os conselheiros iam ter acesso a uma forma online, vamos dizer assim, né? E aí eu pedi para ela que isso seja de acesso a todos os condôminos. Então, ela não tem ainda, mas, de repente, pode trabalhar nessa questão, tá certo? Agradeço... Tatiane, pois não? Nós temos, sim. Eu só preciso da autorização de vocês, tá? Perfeito. Mas eu vou solicitar a autorização, eu mando e a gente faz a liberação tudo online. Tá bom, para não ficar dúvida, ela coloca mais uma questão. Gostaria de perguntar à Tatiana se ela tem uma equipe de trabalho. Sim, temos sim. Pronto, está respondida, tá certo? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a cada um de vocês. Eu peço desculpas pelos nossos entraves tecnológicos, né? Aquilo que eu falei para vocês, tudo que está sendo produzido hoje sem assessoria de comunicação que a gente sempre tinha, né? A gente está fazendo o possível para
para disponibilizar da melhor forma. Na semana que vem, a gente pretende fazer mais uma rodada, onde na semana que vem, Salete, a gente quer convidar, realmente, Salete e todos que estão participando, quer convidar algumas pessoas que participaram do processo eleitoral do ano passado, tá certo? E quem mais, de repente, for surgir, porque como o mandato está terminando, daqui a pouco vão aparecer candidatos. Então, a gente quer discutir essas questões com os pretensos candidatos, ou seja, nós vamos colocar o problema e, de repente, ver o que alguém tem para propor, para regularizar, resolver a nossa situação. Para dezembro, a gente está planejando também continuar, porque hoje também um desafio é a questão da locação. A gente precisa discutir a questão da locação. Nós temos problemas jurídicos já, enfrentando problemas jurídicos, a forma como algumas locações desautorizadas têm acontecido no condomínio, então também é um tema para a gente na próxima videoconferência. Só é bom descaracterizar, o Salete, que você colocou aqui, minha sugestão é fazer a reunião com o síndico, conselho e trazer uma síntese. Agradeço também o seu interesse. Veja, é importante a gente desvincular uma coisa da outra, tá certo? Uma coisa é uma reunião, uma videoconferência institucional, ou seja, chamada pelo síndico, ele tem o direito dele, ele fez algumas videoconferências, então, a qualquer momento ele pode fazer, entendeu? Para que ele faça os esclarecimentos para os condôminos. O que nós estamos fazendo aqui é diferente. Nós estamos abrindo um debate com todos os condôminos, esclarecendo quais os problemas que nós estamos vivendo e que precisam ser cobrados dessa administração ou da administração futura, certo? Agradeço de coração, que Deus abençoe. Ela falou aqui, muito complicado ouvir você dizer que não consegue informações com a administradora e auditor. Você viu aí, né? Você já viu aí que a gente está pendente, sim, de informações. As informações estão contraditórias, né? Você está vendo aí que eu tenho um ponto de vista, a Tatiane tem outro, e aí a gente precisa do esclarecimento. Mas eu acho que essa semana, ou talvez a semana que vem, a gente começa a ter os números para poder ter um valor, um resultado, uma situação mais próxima da realidade. Então, vamos rezar, pedir a Deus que continue abençoando a vida de cada um de nós, agradecendo principalmente pela tranquilidade que, mais uma vez, ele conduziu todo esse processo, toda essa nossa reunião, sem intrigas, respeitando o posicionamento de cada um de nós. O objetivo é o bem comum. Ninguém está aqui atrás de nenhuma particularidade. Nós estamos visando o bem comum. Quero agradecer a cada um de vocês que participou lá do salão de festas, embora não usaram da palavra, né? Mas eu espero que na próxima videoconferência a gente consiga uma autorização para voltar a usar o ambiente de todos os condôminos, que é o salão de festa, como a gente sempre fez, né? Para que a gente possa partilhar os nossos problemas e as nossas necessidades. E te agradecemos, ó Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, por mais esse momento, e te pedimos que, pela intercessão da Virgem Maria bem-aventurada, cada vez possamos gozar da tua misericórdia e da tua bondade em todos os nossos passos, e que todos os nossos passos sejam dirigidos pelo teu Espírito Santo na nossa vida. Por isso, rogamos a Nossa Senhora que sempre intercede por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Manda a divina providência, ouvi, providenciai. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.